Abra a tua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 4. Eu ia falar 14, é 4. Hebreus 4. Nós vamos ler do versículo 1 a 13. E o tema de hoje, acho que você vai amar o tema de hoje, você precisa descansar. Olha, quem precisa descansar aqui, levanta a mão. Vamos dizer juntos, só para a gente não esquecer o tema, só. Você precisa descansar. E eu quero explicar para você que a Bíblia fala sobre nós que nem todo mundo consegue descansar. A Bíblia já falava disso em Hebreus capítulo 4. Mas levante bem alto sua Bíblia, se você está pronto, diga aí. Essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei. Visto que, Hebreus capítulo 4, versículo de 1 a 13, visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos e que entramos naquele descanso, conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo, pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, nestas palavras, no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara, e de novo, na passagem citada há pouco, diz, toda obra que é realizada, jamais entrarão no meu descanso, portanto, restam entrar alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram por causa da desobediência. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamado hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada de qualquer espada de dois gumes. Ele penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos, as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto, exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Vamos orar? Senhor, fala conosco. Venha a tua palavra no nosso coração e que seja um tempo de graça, um tempo de paz, um tempo de revelações para nós hoje. Em nome de Jesus. Amém. Eu tirei uns dias de descanso e foi interessante que eu não percebia que eu precisava de descanso. Eu vim numa pegada de pregação fora, preguei 2 vezes nos Estados Unidos ano passado, preguei em várias igrejas, preguei aqui, minha mãe ficou doente, fui para Curitiba, voltava, voltava. Aí depois o velório da minha mãe, e eu não percebi que eu estava, sabe quando você está tão agitado que aquilo já virou normal para você, é o teu dia a dia, sabe? Você já está tão corrido que a vida é assim, ou seja, você assume. Então eu tirei uns dias de descanso, e quando eu estava lá, me descansando tranquilamente,
a minha mente não descansava. Problemas, pensamentos, a igreja, as dificuldades, as lutas. Você já teve um dia que você tirou assim e falou, hoje eu vou tirar para descansar, e você não consegue descansar? A primeira semana do meu descanso foi terrível. Eu só pensava nos irmãos, eu só pensava nas situações, eu pensava nos problemas, nas dificuldades, nas coisas que eu tinha deixado para resolver quando voltasse. E foi então quando eu pedi para Deus me dar uma palavra. E Deus me deu esse texto sobre descanso. E a mensagem desse texto é que Deus está falando sobre a dificuldade do povo de Israel de entrar no descanso de Deus. E a palavra está dizendo para nós que Deus tem um descanso verdadeiro para nós. E aí ele está fazendo uma comparação no texto, quando o povo de Israel estava no deserto, que ia entrar na terra prometida, e que por causa da incredulidade e por causa de não acreditar e confiar em Deus, eles não conseguiram entrar no descanso de Deus. Depois ele está fazendo uma referência também sobre esse descanso sabático, que é necessário. Ou seja, ele não está falando só no descanso espiritual, só no descanso eterno. É claro que há uma referência entre entrar na terra prometida e descansar, e uma referência entre você um dia morrer e descansar. A gente não fala isso, descansou no Senhor. Mas ninguém agora quer descansar no Senhor hoje, né? Então, vamos falar dessa outra parte. A outra parte do texto é que o texto está dizendo que nós precisamos ter um descanso também sabático, que quando Deus descansou, eu só estou dando a exegese do texto para vocês entenderem, porque o texto é bem confuso, né? A gente lê e não dá para entender, né? Aí o que o texto está dizendo? Quando Deus descansou no 7º dia, ele descansou das suas obras. E a gente, quando descansa, no descanso sabático, nós devemos descansar das nossas obras. Mas aí ele vai colocar 3 problemas para a gente descansar. Primeiro problema: em meio ao caos, em meio à luta que a gente vive, em meio aos ataques físicos, o desespero da alma, a pergunta que ele vai fazer para nós: por que o povo de Israel não conseguiu descansar? E por que é tão difícil para nós descansarmos? E a resposta que Deus me deu naquele dia, que foi maravilhoso, porque daí a partir daquele dia eu comecei a descansar, é que sem fé não há descanso. Sem fé você não consegue descansar. Ele vai dizer para nós que o povo de Israel é um exemplo claro da incredulidade que levou o povo a não conseguir descansar no Senhor. Ele vai falar para nós: olha, a geração que saiu do Egito ouviu uma promessa, enxergou a ideia da terra prometida, mas o descanso físico não chegou na vida dele porque eles não creram. Eles não conseguiram tomar posse disso. E aí eu fiquei pensando numa forma de entender isso nos nossos dias. Quantas vezes Deus já te prometeu paz, cuidado, mas você continua ansioso porque não acredita que Ele vai cuidar da sua vida? Vou repetir. Quantas vezes você já se sentiu Deus falando com você: descansa? Mas você fala: tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que resolver aquilo outro, eu tenho que tomar atitude, eu tenho que resolver, e você não consegue tomar posse do descanso, porque você não consegue crer. Assim como o povo de Israel não conseguiu entrar na terra prometida, não conseguiu tomar posse das bênçãos de Deus e não conseguiu descansar na terra que Deus tinha para dar para eles, nós às vezes estamos vivendo uma vida que sem fé entramos num ciclo de preocupação, de ansiedade, de angústia, que nós não conseguimos descansar. Você precisa acreditar primeiro. Primeira coisa que você precisa pôr na sua cabeça: você não é Deus. Não sei se fez sentido, mas eu vou explicar. Quando a gente não consegue descansar em Deus, é porque a gente acha que vai controlar todas as coisas. E a gente não consegue controlar as coisas. Você não é Deus. Você não consegue controlar as coisas. Eu fui criado numa experiência, né, onde que minha família, para evitar problemas, a gente sempre tinha que antecipar as coisas. E aí esse negócio de antecipar para evitar problema, né? Cuidado, a mamãe pode ter um problema, então evita deixar a porta destrancada, evita... Sabe, você vai criando uma série de rotinas de controle para evitar problema. Mas deixa eu contar uma coisa. É bênção você antecipar, é bênção você ser precavido, é bênção você ser, sabe, uma pessoa responsável, mas você não é Deus. E quem controla a nossa vida é Deus. E se a gente quiser ser Deus,
e quiser controlar os detalhes da nossa vida, nós não vamos conseguir descansar. E aí a palavra de Deus vai falar para nós, você precisa entender isso, que quanto mais você quer controlar, quanto mais você quer fazer as coisas pela sua força, menos você vai ter paz no seu coração. Então não tem descanso se não tiver fé. O que eu quero dizer com isso? Querido, vamos decidir uma coisa hoje. Quem cuida da sua vida é Deus. Vamos decidir um negócio hoje. Eu estou com medo no futuro que minha empresa não vai prosperar e eu vou falir. Preste atenção. Entrega essa empresa para Deus, porque você não tem controle nem do governo, nem das finanças, nem da política. A única coisa que você pode confiar é que Deus vai sustentar você para sempre. Quantos podem dizer amém porque eu estou dizendo aqui? Eu sei que parece uma coisa simples, mas quando Deus falou para mim, o que ele disse? Eu vou tentar agora transmitir o que eu ouvi da parte de Deus. Filho, eu posso te dar a melhor viagem, eu posso te dar o maior tempo de férias, eu posso te dar mandar você para qualquer lugar, mas se você não tiver fé, você não vai entrar no meu descanso. Eu posso te dar dinheiro, agora eu estou traduzindo para você, porque isso foi o que Deus falou para mim. Deus não falou de dinheiro para mim, mas estou falando para você. Você tem mais às vezes, né? Então pode ser que Deus está falando para você. Pode ter dinheiro, pode ter companhia, pode ter uma casa maravilhosa, pode ter um bom emprego, mas se você não confiar no Senhor, não tiver fé, você não vai descansar. Essas coisas vão sendo somadas na nossa vida e cada vez mais a gente vai ficando angustiado. Então hoje a gente tem um problema, a gente não consegue descansar. Você põe a cabeça no travesseiro e você não consegue dormir. Estou pregando para alguém aqui só para eu saber. Aí você está toda hora pensando no que você tem que fazer. Você está irritado, está chato. Teu casamento começa a ficar com problema. Seus relacionamentos não prosperam. A porta está aberta, tem dinheiro na conta. Antigamente você não tinha, agora você tem. Pode ser pouco, pode ser muito, mas você não consegue descansar. Porque o ato de descansar é dizer, Senhor, eu acredito que eu posso descansar, porque eu tenho um Deus que cuida de mim. E o texto vai dizer para nós que a incredulidade roubou o descanso. Olha que interessante. Por causa da credulidade, a terra prometida estava para eles, mas eles não conseguiram descansar. E eu fiquei pensando sobre nós. A gente tem tantas preocupações, tantas agitações, tantas coisas que a gente gostaria de controlar, e essa incredulidade, e aí vem a segunda coisa, a primeira é a fé, a segunda, essa falta de confiança que Deus vai cuidar da nossa vida, impede a gente de descansar. Você precisa confiar no Senhor. Você não pode controlar tudo. Você não consegue controlar todas as coisas. Você precisa colocar a tua cabeça no lugar e entender que Deus vai fazer aquilo que Ele quiser fazer na sua vida. E que não adianta você querer controlar todas as coisas. Não tem como você segurar a onda. Não tem como você parar o vento. Você vai precisar descansar. E aí o texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 11, que é a base do que eu quero pregar para você hoje, está dizendo assim. Uma das coisas que eu gosto na Bíblia são esses paradoxos. Ele fala assim, portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso. Veja bem, como que eu posso descansar me esforçando? Eu gosto desses paradoxos, né? Se esforça para descansar. Eu acho que essa é uma palavra tão pertinente para nós hoje. A gente precisa aprender a se esforçar para descansar. A gente não consegue mais ficar parado, a gente não consegue mais fazer as coisas, tem que estar sempre conectado, tem que estar sempre vendo algum vídeo, tem que estar... Ele está dizendo, esforça para descansar. Nos esforcemos para entrar nesse descanso. Ou seja, eu preciso entrar com uma certa alegria de conquistar esse descanso, não por luta, não por força, mas com esforço para abrir mão do meu controle. Com esforço para parar de resistir, sabe, aquela pressão de que você está vivendo e resistir, na verdade, à tentação de querer resolver tudo sozinho. Você precisa se esforçar para descansar. Eu acho tão interessante esse texto porque, às vezes, a gente não quer se esforçar para descansar, a gente quer se esforçar para fazer as coisas. Eu tenho que fazer. E a Bíblia está dizendo, se esforça para você descansar.
Esforcemos, conquista esse descanso, não pela força, não por luta, não pela guerra, mas conquista esse descanso através da confiança em Deus. Se esforça para confiar em Deus. Se esforça para ter fé que Deus vai cuidar da tua vida. A verdade, querido, é que a gente não consegue controlar nada. Você não consegue controlar nada. A gente tem uma ilusão que a gente consegue controlar as coisas, mas a gente não consegue controlar as coisas. Então a Bíblia está dizendo para nós assim: Deus quer nos dar um descanso. Deus não quer que você viva agitado, ansioso, angustiado, sem dormir, tomando remédio o tempo todo porque não consegue descansar. Ele quer que você descanse. E a dificuldade de eu descansar é que para eu descansar, eu preciso crer que eu tenho um Deus que cuida de mim. Você não está órfão, você não está sozinho, você não está abandonado. Então, vamos fazer um exercício aqui daquilo que eu estou pregando hoje. Tem muita coisa na tua cabeça? Tem muitos pensamentos na sua mente? Tem muita coisa que está te deixando ansioso? Então hoje você vai dizer: Senhor, eu não tenho controle sobre isso, mas eu descanso no Senhor. O Senhor vai fazer as coisas. Eu entrego o meu poder de controle para que o Senhor controle. Aí eu sei, os nossos irmãos controladores nessa hora eles piram. Porque as objeções, eu consigo ver aquelas, sabe aqueles balãozinhos que saem no desenho, subindo na cabeça de vocês e as frases aparecendo. Entendeu o que eu falei? Sabe aqueles balãozinhos? Aí sobe as frases. Primeira frase: então não vou fazer nada, pastor. Eu estou vendo os balãozinhos subir. Então você acha que a vida é assim, pastor Klaus? Os balãozinhos. Se você não correr atrás, não vai acontecer. Eu não estou dizendo que você não vai trabalhar, que você não vai pentear o cabelo para arrumar um namorado, vai passar desodorante para arrumar uma namorada. Não é esse extremo. É que você vai entender que é Deus quem vai trazer os propósitos da sua vida. Você não consegue mudar as coisas. Você não vai conseguir. Você vai gritar, você vai brigar, você vai ficar nervoso, você vai perder a tua paciência. Mas Deus está dizendo: eu já dei. Aí que está a chave, presta atenção. Eu já dei a você o descanso. Mas você não consegue tomar. Não, você não entendeu. Eu já dei a você o descanso, mas não, você não entendeu, vou te explicar. Eu já dei a você o descanso, ou seja, eu já dei a você a oportunidade de não ficar tão preocupado, porque eu sou o teu descanso. Eu sou o teu descanso. Então, aí Deus está falando: eu já te dei. E você fala: não dá, pastor, eu tenho que fazer. E Deus está falando: não, você não está entendendo. Se eu estou te dando descanso, é porque eu vou suprir, eu vou trazer, eu vou abrir a porta, eu vou mostrar o caminho. Uma coisa que eu aprendi na minha vida é que, por exemplo, você pode fazer... Isso é muito interessante. Você pode fazer 1000 coisas e ter um resultado, mas você pode fazer uma coisa com Deus e ter 1000 resultados, entende? Porque você está no descanso de Deus. Aleluia! Então quando a pessoa olha para mim e fala assim: não, eu estou fazendo um monte de coisa, isso não quer dizer que você tenha resultado, mas eu estou no descanso de Deus. E se eu estou no descanso de Deus, uma palavra, uma mensagem, uma música, um sinal pode mudar todas as coisas, porque eu entrei pela fé naquilo que já me foi adquirido por direito, que é o descanso. Já me deu o descanso. Aí você vai entender que o povo de Israel podia ganhar toda aquela terra, ele podia ganhar todo aquele espaço, ele podia viver do que manava meio leite e mel, ele podia viver naquele lugar maravilhoso, mas ele viveu no deserto porque ele estava incrédulo e não teve coragem de entrar no descanso que Deus já havia preparado para eles. Aí os balãozinhos começam a subir na mente: mas pastor, a vida não é fácil. Não é fácil, mas eu não tenho controle. Eu não tenho controle. Então o que a gente faz para descansar no Senhor? Confia e obedece. O texto vai dizer: por causa da desobediência. O que eu digo de obedecer? Às vezes Deus está falando uma coisa para você fazer, então faz essa coisa no teu descanso.
Mas Deus não está pedindo para você ficar assim. Então o que Deus falou para mim lá foi o seguinte: filho, eu te dei esses dias, eu preparei para você todas as coisas, eu te dei o lugar que você queria ir, mas você não entrou no meu descanso. E se você quiser me obedecer agora, e quiser viver o descanso que eu já te dei, você precisa confiar que eu vou cuidar de todas as coisas. Não tem como você saber o seu futuro. Não tem como você saber se você vai estar vivo ou não vai estar amanhã. A única coisa que você pode saber é que você tem um Deus que fez uma promessa, que Ele vai cuidar de você. A Bíblia vai falar para nós, eu acho legal isso, porque no versículo 10 diz assim: nós o que cremos é que entramos naquele descanso. Deixa eu repetir o versículo, eu quero que você repita, se você puder repetir o versículo, só para você decorar, porque eu acho que isso vai ser um bom exercício para amanhã quando você chegar no seu trabalho. Nós o que cremos é que entramos naquele descanso. Quem entra no descanso? Nós, mas que fazemos o quê? Que cremos. Então amanhã você vai chegar no seu trabalho, a casa está caindo, os problemas estão chegando, nós o que cremos entramos no descanso. Aí você vai ver aqueles monte de situação acontecendo na sua vida, nós o que cremos entramos naquele descanso. Porque quem não crê não descansa com problema ou sem problema. E eu vou provar para você, se você não entendeu, como assim quem não crê não descansa com ou sem? Porque às vezes você não tem problema, você fica imaginando que o problema vai chegar. Vocês hoje estão distraídos, presta atenção. Eu disse o seguinte: você não tem problema, mas você fica esperando o problema chegar e não consegue descansar sem problema. E quando tem problema, você fala: como é que eu vou sair dessa? Aí tudo bem, não consegue descansar com problema. Então a gente não descansa nem sem, nem com problema, porque a gente não entendeu que é os que creem que entram no descanso de Deus. Você não precisa de problema para não descansar. O ansioso, ele está imaginando um problema que vai surgir, que ainda não chegou. Ele não tem um problema, ele está imaginando: e se a eleição daqui 2 anos for? E se daqui 2032 o meteoro cair na Terra? E o cara vai viver sobre isso. Ele não precisa ter o problema agora, ele vai viver a ansiedade dele como se fosse agora o problema. Mas eu quero saber quem crê aqui. Nós o que cremos, entramos no descanso. Nós entramos na presença de Deus, falamos: Senhor, não tenho controle, eu entrego o meu controle nas tuas mãos. Eu não tenho a certeza de como eu vou resolver essas coisas, mas eu sei que o Senhor cuida de mim. Eu não sei se pode acontecer isso, pode acontecer problemas, pode, mas a minha vida está nas suas mãos. Então, o paradoxo aqui que eu falei, que é o esforço para entrar no descanso, é que descansar não é uma coisa inativa, não é uma obra parada, é uma atitude de fé. Aquela fé verdadeira que faz você dizer: Deus está no controle, eu fiz a minha parte, estou fazendo o que eu posso, e eu agora só me resta confiar nele. Não adianta eu sair daqui e resolver os problemas. Então no versículo 7 a Bíblia diz assim: hoje, agora, se você ouvir a voz, não endureça o seu coração. Hoje, agora. O descanso não é só para o céu. O descanso não é só para o céu, é para hoje, é para agora. É o convite para você descansar na presença de Deus hoje. É para você dizer: Deus vai fazer as coisas. Vou contar um exemplo para vocês muito interessante. Teve um rapaz aqui na nossa igreja, alguns anos atrás, que ele trabalhava como CLT, né, registrado, e Deus deu uma empresa para ele. Ele tinha um sonho de ter uma empresa. Muito interessante a história dele. E a empresa dele era boazinha, uma empresa que estava funcionando, não tinha clientes, sabe? E aí um dia ele veio falar comigo: pastor, eu não consigo dormir à noite. Eu falei: por que você não consegue dormir? Porque antigamente eu tinha lá o meu dinheirinho na conta, caía lá o pagamento, mas agora eu tenho que ter clientes. E eu fico nervoso porque eu fico pensando que o mês que vem eu não vou ter cliente. Aí eu pensei que a empresa estava ruim. Eu falei: mas o mês passado você não teve cliente? Não, pastor, vendi demais. Aí no outro mês, eu falei: bom, pode dizer que ele tem um trauma, né? 2 meses atrás, como é que estava? Pastor, 2 meses atrás, eu quase tive que recusar cliente. Eu falei: entendi. E 3 meses atrás?
Pastor, 3 meses atrás eu fechei um negócio maravilhoso. Ele fazia elétrica de casa. Eu fechei uma mansão para fazer elétrica. Eu falei, e qual o problema? Não, e se mês que vem não tiver cliente? Eu achei esse cara legal. Não, eu sei que a gente está dando risada dele, mas você faz a mesma coisa. Eu achei ele um cara legal, porque eu falei assim, mas querido, Deus te sustentou ontem. Mas eu não sei o que Deus vai fazer. Eu falei assim, amigo, você precisa confiar em Deus para pagar o teu salário de uma empresa, e você precisa confiar em Deus para pagar o salário da sua empresa, porque quem sustenta você é Deus. Mas o camarada ficou tão nervoso, tão ansioso, que a empresa crescendo, ele falou, não quero ter uma empresa. Fechou a empresa e voltou a trabalhar como CLT. Eu achei interessante. Por quê? Porque às vezes você já está no descanso e você não consegue descansar. Já chegou o descanso. E você fala, mas e amanhã? Amanhã Deus proverá. Você já devia estar curtindo a vida que Deus te deu. Tá bom, talvez você não seja lá a pessoa mais rica do pedaço, mas você já é uma bênção. E às vezes a gente já está no descanso de Deus, a gente fica criando caso, criando problema. Já viu gente criando problema o tempo todo, criando dificuldade, e o tempo todo está... Não, mas veja bem, meu Deus, você já está no descanso, agora você precisa de fé para descansar. Você precisa confiar que Deus vai fazer. Você precisa agora obedecer o que Deus está falando na tua vida. Você precisa agradecer a Deus. Então, eu aprendi nessas minhas férias, eu quis compartilhar com vocês isso, é que eu preciso praticar esse descanso com fé. Não só quando eu tiro férias. Aleluia. Que Deus me dê muitas férias. Mas não só... Você não gosta de férias? Então, mas não só quando eu tiro férias. Eu preciso praticar esse descanso hoje. Eu preciso reconhecer minhas limitações. Eu preciso entender que eu não vou conseguir resolver todos os problemas. Eu preciso reconhecer que eu não tenho que lutar sozinho. Eu não preciso tirar 30 dias. É claro, é muito importante tirar 30 dias de férias. Eu nunca tirei, mas se você pode, tira. Amém? É muito importante. Mas assim, eu não consigo. Mas você pode tirar. Olha, presta atenção. É bom, mas você precisa descansar sem também as férias. E como é que eu faço isso? Eu preciso entregar o controle, eu preciso confiar em Deus, mas eu preciso reconhecer que Deus vai fazer as coisas, que eu preciso lembrar das promessas de Deus na minha vida. Quem tem promessa de Deus aqui na sua vida? Aqui? Eu preciso lembrar das promessas, eu preciso me alimentar da palavra, eu preciso ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus me traz descanso. Olha, a palavra de Deus é tão poderosa, esse texto diz que era uma espada que divide a alma. Nesse dia que eu li esse texto, que Deus falou comigo, foi tão bonito que eu falei, Deus, eu estou precisando de uma palavra. E eu falei, me dá uma palavra. E veio na minha cabeça, olha, fazia muito tempo que eu não li esse texto. Hebreus capítulo 4 é para você. Eu li esse texto, eu falei, Deus, eu preciso dessa palavra. E essa palavra entrou no meu coração, e a palavra de Deus entra no nosso coração, e ela nos alimenta. Ela fala, filho, descansa em mim. Sou eu, Deus, que cuida da sua vida, eu sou teu pastor e nada te faltará. Ainda que você ande pela sombra do vale da morte, nada vai acontecer, porque eu estou com você. A palavra de Deus entra na sua vida, que Deus fala assim, ei, eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei, eu sou o teu Deus, tu és meu filho, você é meu amado. A palavra de Deus entra na sua vida e fala assim para você, vou reconstruir as tendas de Jacó, vou levantá-la de novo. Amós, capítulo 9, versículo 15. Meu irmão, essa palavra entra na tua vida, ela começa a te alimentar, ela começa a te fortalecer. Você precisa aprender a descansar no meio das coisas que você está vivendo hoje. É chegar e falar assim, olha, maravilhoso. Eu tenho uma frase que eu gosto de falar para mim. Hoje eu resolvi tudo o que podia. Amanhã vai ser um dia maravilhoso. Eu vou responder os WhatsApp, vou responder tudo que eu não consegui fazer. Amanhã vai ser uma bênção. Mas hoje eu respondi tudo que eu podia. Amanhã vai ser um dia lindo, maravilhoso, com sol de novo, luz de novo, para eu responder os restos que não faltam. Glória a Deus, aleluia. Deu para entender o que eu falei, né? Eu acho que eu me enrolei para falar. Mas deu para entender. É isso. Então amanhã vai ser um dia maravilhoso. Diga aí, amanhã vai ser um dia maravilhoso. E eu vou resolver o que eu não consegui resolver hoje. Agora eu vou descansar. Agora eu vou chegar na Lu e falar assim, vem cá, Lu. Vamos entrar para o nosso descanso. Por quê? Porque a gente precisa praticar
esse descanso, que é parar de lutar sozinho, que é uma fé alimentada pela palavra de Deus, que é enxergar que hoje você pode confiar ao Senhor, acordar e declarar: eu tenho um Deus que cuida da minha vida. Como eu gosto disso, ainda que eu ande, porque a vida às vezes é um vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa diante dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Esse é o meu Deus. Aleluia, aleluia. Mas o texto diz: se ouvir a voz de Deus, não endureça o coração. E aí eu entro no ponto que eu quero direcionar a sua vida. Às vezes a nossa vida, nosso coração, ele está endurecido para descansar. Deus vai falando com a gente, mas a gente não aceita o que Deus está falando. Deus vai ministrando nosso coração e a gente não ouve. Eu aprendi uma coisa esses dias, deixa eu ensinar isso para vocês, que acho que vocês vão gostar muito. Aprendi uma coisa esse dia. O cérebro da gente é uma coisa impressionante, é uma coisa maravilhosa. Quando você fala uma coisa que a pessoa não quer ouvir, ele desliga. E eu aprendi a perceber quando a pessoa desliga. Então, você está conversando com seus amigos ali, aí você fala assim: precisa descansar, e ele está pilhado, ele quer fazer as coisas, ele desliga. Aí você fala: você ouviu o que eu falei? Hã? É interessante. Aí outro dia eu estava conversando com um amigo, e eu falei, e principalmente se aquilo não é o interesse, ou aquilo não está ligado com o que ele quer ouvir, ou se não é aquilo que ele vai desligar. E ele tem atitudes de quem desliga. Ele abaixa os olhos, ele dá uma piscada. A gente falava, não sei se eu posso falar isso, eu acho que posso, ninguém vai ficar escandalizado. A gente falava assim, ele pângua. Sabe? Ele dá, não é assim que a gente falava antigamente? Então, aí eu fiquei pensando, aí outro dia eu estava conversando com um amigo, e eu falei: então, tem um negócio interessante, a gente está fazendo um projeto lá na igreja, mas ele não queria ouvir aquilo. E aí ele olhou para mim, Aí eu falei: ele não quer saber disso. Só que foi interessante ouvir essa atitude, porque às vezes Deus quer falar uma coisa para a nossa vida, e a gente não quer ouvir, a gente fala: Mas Deus está falando para você: se ouvir a minha voz, não endureça o teu coração. Você precisa curtir o que Deus já te deu. E você precisa descansar em adoração, vou repetir, em louvor, descansar na palavra, descansar nas pessoas que Deus colocou na tua vida, descansar no culto que Deus te trouxe, para que você possa receber a direção que Deus tem para a tua vida. Então você fica fugindo, resolvendo, querendo fazer coisas e você não consegue, e o coração endureceu. Então quando Deus falou isso comigo, eu falei: Deus, parei. Agora eu vou descansar. Não quis olhar mais o WhatsApp, não quis saber de mais nada. Falei: resolve aí, povo. Está na mão de Deus. Porque a fé ativa vai produzir esse descanso profundo. Quando você está numa atividade assim, com Deus ligado, ela vai produzir isso. E aí eu aprendi uma coisa. Como uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que, por exemplo, tem uma empresa com milhões de funcionários, tem uma pessoa que tem aluguéis para pagar, como é que ela consegue descansar? E essa é uma pergunta que eu me fiz algumas vezes. Entende o que eu quero dizer? O camarada que tem que ir para um lado para o outro, resolver problema, pagar conta, e manda dinheiro para lá e manda dinheiro para cá. Como é que ele consegue descansar? E eu não consigo descansar. Como é? Porque ele aprendeu a entrar no descanso e dizer: isso vai resolver, amanhã a gente resolve, amanhã a gente vai fazer. Eu me lembro uma vez aqui na igreja, essa aqui eu vou me enrolar, mas eu vou contar para vocês. Hoje eu estou verborrágico. A gente estava fazendo arquibancada aqui, e tinha umas pessoas nos ajudando a fazer a arquibancada,
E a gente estava num processo na metade para o final já. E aí uma dessas pessoas falou que ia embora e que não ia mais ajudar a gente a fazer arquibancada. E uma pessoa ficou sabendo antes de mim. E ela me ligou com boa intenção. Boa intenção. Era 11h30 da noite, ela me ligou. Eu falei, nossa, o que aconteceu? Entendi. Pastor, o fulano vai embora. E a gente não vai conseguir mais. Ele não vai fazer arquibancada. E ela estava tão ansiosa, tão ansiosa. E na hora Deus me encheu de paz. E eu perguntei para ela assim, quantas igrejas você conhece? Falou, tantas. Quantas igrejas você já viu obra? Tanta. Quantas igrejas essa pessoa estava lá na obra? Nenhuma. Falei, então Deus vai fazer alguma coisa aqui também. Aí eu desliguei, só que depois que eu desliguei, eu falei, por que eu falei isso? Eu falei, Deus estava me levando para o descanso. Ele estava dizendo, sou eu que controlo a obra. Pouco tempo depois, mais rápido do que a gente esperava, do que tivesse sido feito, já tínhamos terminado a nossa obra aqui. A arquibancada estava pronta e muito mais, vamos dizer assim, muito mais firme do que a gente queria fazer, com uma qualidade melhor. Acho que é melhor falar, uma qualidade melhor do que a gente ia fazer. Então, eu acredito muito, querido, que Deus está dizendo para você, a fé ativa vai te levar ao descanso. Aí eu tenho algumas coisas que eu penso para mim. Quem te supriu ontem? Quem te supriu hoje? Quem vai te suprir amanhã? É o mesmo Deus. E Ele não foi limitado no passado, Ele não é limitado no presente, e Ele não será limitado no teu futuro. Esse foi o maior testemunho que minha mãe deixou para mim. Mamãe deixou para mim. Um ano antes da minha mãe morrer, ela tinha uma casa aqui na Lapa, que era o castelo da minha mãe. Mexe em todo mundo, mas não mexe na casa dela. Mexia na casa da minha mãe e ela surtava. Um dia ela resolveu morar em Curitiba, 1 ano e meio antes. Vai para Curitiba, mãe. Quem conhece minha mãe sabe do que eu estou falando. Aquela casa dela era o castelo dela, ela não saía de lá. Vou para Curitiba. Falei, tá bom, mamãe, então vai para Curitiba. Falei, vai lá, a gente fecha a casa, se você não gostar, você volta. Não, eu quero ficar perto do Dudu, meu irmão, eu quero ficar perto do Pascoal, da Simone, meus 3 irmãos moram lá, né? Quero ficar perto dos irmãos, foi para lá. 6 meses depois, mamãe me liga. Klaus, quero que você venda a minha casa. Falei, não tomou remédio hoje, porque minha mãe vai lá vender a casa, não é possível. Falei, mãe, me liga amanhã, a gente conversa. Dia seguinte, Klaus, se você vender minha casa, eu deixo, mas tem que ser você. Falei, mãe, isso não é um elogio, nem um presente, é um trabalho. Só que eu falei, uma casinha velha, sabe? Casinha de mais de 60 anos. Eu falei, o que eu vou fazer nessa casa? E aí uma casa germinada. Tinha a casa dela e a casa da minha tia-avó atrás. Falei, isso aí é um BO para vender, né? Um BO para vender. E a minha mãe queria um valor grande, alto, e a minha tia falou que vendia por qualquer preço, porque a casa dela estava abandonada há mais de 20 anos lá no fundo. Tá bom. É bom para vender, né? Tá bom. 3 meses depois me toca o telefone. Tem uma pessoa interessada na casa. Eu falei, não acredito. Não é possível. Você já tentou vender um imóvel velho, tudo quebrado, tudo estourado? Tá bom. Falou, vou lá ver. Aí chegou lá na hora de vender o imóvel, você vai entender porque eu estou contando essa história, para você entender que você pode confiar em Deus. Na hora de vender o imóvel, a casa da minha tia, eram 2 tias que moravam juntas, que são solteiras, tias de 3º grau, na verdade, e uma delas entrou em coma. Então ela não conseguia assinar o papel da venda. Eu falei, mãe, perdeu a venda, porque não vai assinar, tal. Essa tia em coma faleceu. E a mulher que queria comprar a casa falou, não, eu vou esperar. Eu falei, esse negócio é alguma coisa estranha. Eu comecei até a duvidar que a mulher queria, vai esperar? Esperou. 6 meses depois, minha tia conseguiu fazer a partilha lá da casa dela, me ligou, Klaus, está tudo certo, pode vender. Eu falei, tia,
A mulher deve ter comprado já umas 3 casas nesse período aqui, né? Liguei para a imobiliária, a mulher falou assim, não, ela está te esperando. Bom, quando minha mãe foi para Curitiba, ela precisava de 2 pessoas para cuidar dela. E ela não tinha dinheiro para pagar essas 2 pessoas. Ela vendeu a casa dela, os juros da casa dela, pagou 2 cuidadoras para cuidar dela, até o dia que ela partiu. E o que eu quero dizer para você é que Deus cuidou da minha... E essa foi a maior lição que eu tive na minha vida. Deus cuidou da minha mãe. Já te contei para você que ela não tinha trabalhado e teve 2 aposentadorias. Já contei que ela não tinha uma casa, ela ganhou uma casa. Eu já contei para você. Agora estou contando na morte. Até na morte, Deus supriu a vida da minha mãe. E Deus vai suprir você. Então Deus está dizendo, entra no meu descanso. E você, vou terminar agora. E você entra pela fé. E entra em obediência. E você precisa entender que já está preparado o descanso para você. E se você não entrar, ele vai ficar lá. E como o povo de Israel não entrou e não descansou, você vai perder. Mas se você entrar, você vai entender que Deus já preparou para você o descanso. Você recebe essa palavra na sua vida? Então, hoje eu quero que você faça um exercício. Fica de pé comigo, nós vamos orar agora. Eu quero que você olhe para as suas lutas. Eu quero que você olhe para a sua ansiedade agora e feche seus olhos um pouco. E diga para você mesmo, eu, pela fé, descanso. Que meu Deus vai cuidar de todas as coisas. Eu largo o controle e eu aceito que o meu descanso já está preparado para mim. Senhor, me leva aos pastos verdejantes, refrigera a minha alma. O Senhor é o meu Deus, cuidou de mim ontem, cuidou de mim hoje e vai cuidar de mim amanhã. Em nome de Jesus. Dá um brado aqui, glorifica o seu. Aleluia! Olá, meu amigo, meu irmão. Fico feliz de você ter assistido essa pregação. É uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens. É só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para o Google que é relevante a mensagem e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.